Eu acho que tem de ser visto, é uma questão bastante complexa. Começando aí pelo esse ponto que você destacou. A declaração do presidente francês sobre a questão da Amazônia, insinuando uma possível internacionalização da Amazônia, é uma enorme bobagem, tem de ser repudiado, isso não se coloca. É bom lembrar que o território francês, ultramar, a Guiana Francesa, parte dela está na Amazônia. E não custa lembrar que na América do Sul, excetuando a questão das ilhas, da questão das Malvinas, né, que é uma polêmica entre Reino Unido e Argentina, o único território colonial ainda é a Guiana Francesa. Não custa recordar. Bem, indo em frente, a questão toda dessa escalada verbal vai trazer seríssimos prejuízos ao Brasil. Nós já mostramos isso, tanto em termos de respeitabilidade, de imagem do Brasil e ex-embaixadores. Porque embaixador você é sempre, você não está no exercício das embaixadas, né, do Serviço Diplomático Brasileiro, como Rubens e Cooper, já deixou muito claro que a imagem do Brasil saiu usando uma imagem muito, não muito inteligente, saiu chamuscada de tudo isso que ocorreu. Essa recuperação da imagem no Brasil vai demorar de médio e longo prazo, é um longo processo. Deve afetar as exportações brasileiras. Criou um problema diplomático e político muito grave as declarações infelizes do presidente da República Brasileira e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deveria, eu creio, ser expulso pelo Partido Novo, porque é um partido que tem princípios e, pelo que eu conheço, que acompanho todos os partidos políticos no Brasil, o Novo é um dos poucos que tem princípios e, evidentemente, a sua defesa do meio ambiente do partido não é a mesma realizada pelo ministro Ricardo Salles. Agora, tudo isso tem uma história, isso não ocorreu do acaso, né? Não é o acaso, ou seja, se você tem um crescimento de 4 vezes de focos de incêndio em relação a 2018, 4 vezes mais, 4 mil focos contra cerca de 1.100 em 2018, e aí são dados apresentados, fotografias de satélites, não é chute, são dados, né? Não são acusações sem provas, como o presidente da República fez, que as ONGs eram culpadas do incêndio. É bom lembrar, ter a história presente, a história é de curto prazo. O senhor Jair Bolsonaro disse que os incêndios eram produtos das ONGs, ações criminosas, e não mostrou uma prova. Portanto, ele estava mentindo. E em certos países isso é crime de responsabilidade. Vide os Estados Unidos, a questão Nixon e a questão Clinton, né, em décadas diferentes, uma em 70, outra nos anos 90 do século passado. Então, a questão da pouca fiscalização, a desmoralização da fiscalização, e aí deve-se ao presidente da República Brasileira. O ataque que ele fez ao IBAMA, o ataque ao INPE, né, que nós comentamos aqui, tudo isso abriu condições para que tivesse, no dia 10 de agosto desse mês, o Dia do Fogo, e está comprovado que teve o Dia do Fogo, não só por mensagens via grupos de WhatsApp, como por fotografias de satélites que mostraram que nesse dia aumentou justamente aumentaram as queimadas na Amazônia. É necessário ter punição e é preciso ter recursos. E lembrar, por fim, Pedro, são tantas as questões que o governo vira as costas para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia investiu desde 2007, portanto da década passada, 3 bilhões de dólares aqui no Brasil, recursos que foram administrados por autoridades brasileiras, ou do governo da União, ou dos governos estaduais, que foram fundamentais para a fiscalização, para equipar as secretarias e os institutos voltados à conservação do meio ambiente, para a educação ambiental, etc, etc, etc. Então a questão é grave, nós mostramos que isso vai ter um resultado negativo para o Brasil. Agora o Brasil precisava tomar iniciativa, não fazer essa bobaginha, coisa de criança, dizer, pega esse dinheiro que vocês estão mandando para cá e vão reflorestar a Europa. Isso é ridículo. Se nós tivéssemos um ministro das Relações Exteriores, e não temos, porque o senhor Nerso Araújo representa os Estados Unidos no Brasil e não o governo da nossa pátria, teria tomado a iniciativa numa reunião dos países amazônicos, né? Que, por exemplo, a Bolívia está com problema. O presidente boliviano aceitou, Evo Morales, ajuda estrangeira. A Colômbia também está na região amazônica. A Amazônia Legal, no Brasil, é maior que o estado do Amazonas e da região norte. São 9 estados. A Amazônia, propriamente dita, inclui vários países fronteiriços ao Brasil, como, entre outros, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, né? Então, se tiver a Venezuela, etc., né? Nós teríamos uma reunião de países pan-amazônicos. O problema é que é um bagunço o governo brasileiro e o Brasil vai pagar conta dessa situação. Isso é terrível. No momento de estagnação econômica no Brasil, dependemos do agronegócio que vai ser afetado por isso. Se fosse colocar um culpado dessa história toda, apesar que a questão é muito complexa, é o presidente da República, e nós apontamos isso com antecedência. E, infelizmente, a realidade mostrou que nós estávamos certos.